Palavra pela ordem, vereador José Nilton de Faria, do PSL. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, o público presente, o povo de Barbacena. Bem, a primeira questão que a gente vem trazer já foi pautada aqui e foi falado da BR-040. As mazelas da BR-040 não atingem tão somente o município de Barbacena. Em maio eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas e, para minha surpresa, os problemas em toda a extensão da 040 no estado de Minas são os mesmos. Acidentes com perda de vidas, como tivemos agora nesse final de semana, onde 7 pessoas foram vítimas fatais. Bem, a questão é trabalhar com os dados de fato e técnicos. São 11 praças de pedágio. Só uma no estado de Goiás. 10 no estado de Minas. E, pasmem, só no estado de Goiás que a via 040 fez duplicação. Em Minas não tem 1 metro duplicado pela via 040. Então a inércia é do governo de Minas. A inércia são dos representantes do estado de Minas no Congresso Nacional. Minas, que sempre brilhou, que sempre esteve à frente da política nacional, a 040, que é uma via de integração nacional, como foi colocada à época em que foi feita, doutora Maria. E agora, a duplicação, os trechos duplicados que existem, foram feitos pelo governo federal, antes da duplicação. Então a questão de exigir, de cobrar, de querer lançar em cima de um único político, está equivocado. Foi antes da concessão. Antes da concessão. Muito obrigado, Wilson Tererê, pela correção. Então, não houve nenhum investimento em segurança em Minas Gerais. E agora o pedágio é aumentado. Na audiência pública eu fiz a mesma cobrança que estou fazendo aqui. Quero duplicação em Minas Gerais. E, se possível, começar do nosso trecho para lá. Começa de Barbacena para lá. E não de lá para cá. Porque senão vai demorar a chegar. E o nosso trecho é um dos trechos onde os índices de acidente são mais altos em toda a extensão da rodovia. A questão do pedágio foi colocada, está sendo discutida, está sendo elaborada, inclusive a devolução, a restituição, só que tem feito negociação para continuar. E a demora, ela é imputada aí ao governo federal. Aí, quando a gente pede, vem aqui suplicar, vem aqui pedir gestão do governo do estado de Minas, de todos os parlamentares estaduais, federais, nessa demanda, é porque são ceifadas vidas todos os dias. Então, é isso que tem que colocar. Então, a questão da 040 não é culpa de um governo, não é culpa de nenhum dos administradores de Barbacena. É sim culpa de má gestão do Estado, de Minas Gerais e dos parlamentares que estão atuando. Não há cobrança. Não se entende por que Goiás foi duplicado, uma praça de pedágio. E nós que temos 10 praças de pedágio dentro do Estado de Minas, não foi duplicado nem 1 metro de pista. Aí é brincadeira. Aí é descaso com o povo de Minas Gerais. Aí nós estamos sendo discriminados. E discriminados aí de uma forma vexatória. Porque nós levamos a maior arrecadação e não temos investimento nenhum. Além de ser discriminados, estamos sendo lesados. Então fica aí a colocação. Agora tem que ressaltar aqui, é uma vitória do povo. E do povo
de Barbacena em relação ao residencial Vila Toscana. Então, o pessoal da Lavrinha, o pessoal do Vale dos Imigrantes, que incansáveis, estivemos no Ministério Público 3 vezes e despachei com o juiz de plantão e foi dada a liminar para cessar qualquer obra no residencial Vila Toscana, qualquer publicidade, qualquer contrato, suspender todos aqueles contratos existentes e informar ao Poder Judiciário quais aqueles contratos que foram firmados. E mais, sem poder receber nada, sob pena de multa diária de R$50 mil. Então, no Vila Toscana, hoje, não se pode fazer exatamente nada. Então, a liminar foi deferida, eles já devem ter sido intimados e a obra tem que estar parada. E o povo de Barbacena tem que ficar atento. A lesão ao meio ambiente, a lesão ao patrimônio público, ela tem que ser vedada, ela tem que ser impedida. O patrimônio público tem que ser defendido para gerações futuras. E o que aconteceu lá foi uma violação, foi uma aberração, foi uma invasão de uma via pública, histórica, que é a antiga Estrada Real. E mesmo com gestão junto aos empresários, eles quedaram-se inertes. Então aí a suspensão das obras estão aí. Então a gente tem que ressaltar aqui a eficiência do Ministério Público e do Poder Judiciário. Como líder, senhor presidente. Palavra como líder do PSL, vereador José Nilton de Faria. Porque aqui, lembrando, Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça qualificada. Então o Ministério Público e o Judiciário foram eficientes na produção, o Ministério Público na produção da prova, na produção do inquérito civil e no ajuizamento da ação civil pública. E o Poder Judiciário, de posse das provas, indeferir a medida liminar, suspendendo qualquer espécie de negociação e de obra. Bem, em relação à questão da carta que o ilustre vereador Milton Roman leu aqui, em relação à doação da estação de tratamento de água. Primeiro eu tenho que ressaltar os empresários de Barbacena. Nogueira Rivelli se confunde com a história moderna de Barbacena. Então a Nogueira Rivelli foi construída com trabalho. Os irmãos Carlos e Márcio Rivelli construíram a grande empresa trabalhando com o suor deles. E isso a minha geração acompanhou. Eu tenho absoluta certeza que eles, Carlos Rivelli e Márcio Rivelli, não aceitariam burlar o município de Barbacena. São pessoas honestas. Agora, com relação à gestão junto ao município, o que existe é a proposta de um convênio para, quando se desativar, ser repassado para Nogueira Rivelli, para manter em funcionamento, utilizando a água e funcionar como reserva técnica do município de Barbacena. Em caso de falta d'água, vai se buscar água lá. Seria um absurdo fazer uma nova adutora e fechar outra, sendo que a indústria de Barbacena precisa da água. Então não existe essa questão de burlar o patrimônio público, mesmo porque, como foi ressaltado pelo Milton Roman, não se pode doar patrimônio público sem passar pela Câmara. Existiu uma lei teratológica, uma lei inconstitucional, que foi revogada por essa casa no primeiro semestre. Então aqui, o entendimento equivocado que está sendo dado não pode manchar o trabalho, nem a grandeza daqueles que constroem
àquelas empresas idôneas de Barbacena. Eu conheço, estive lá, conversei com os dois, com o Carlos Rivelli, com o Márcio Rivelli, e quando estive lá, eles me expuseram a situação da adutora d'água. Então, não se está doando patrimônio público, vai sim ser firmado um convênio com compromisso. A empresa Nogueira Rivelli vai ter que investir para usufruir do patrimônio público que vai ser disponibilizado para eles. Então, em relação a essa situação, acho que está esclarecido e não há que, efetivamente, manchar a honra de pessoas que sempre trabalharam em prol do município de Barbacena. A minha fala é essa, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Palavra pela ordem, vereador Flávio Maluf, do Partido Verde.